Irmãs, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele concede de poder estar aqui junto com as irmãs, nesse encerramento dessa mais uma vigília de oração e na oportunidade de trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Quero ler um texto da palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 1, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Irmãos, essa palavra é uma palavra bem forte e que fala muito aos nossos dias. Na verdade, a palavra de Deus, ela sempre teve os seus efeitos, ela sempre falou muito forte quando a gente atenta para ela e aplica essa palavra para a nossa vida. Eu poderia perguntar assim: como pode o Senhor rejeitar um culto? Um culto que é prestado para Ele, um culto que é oferecido a Ele. Como é que pode Deus rejeitar? Mas a Bíblia vai nos dizer e informa que Deus rejeita. Todas as vezes que o culto não está como Deus ordenou, ele rejeita, ele não aceita. E ele prefere que não haja, ele prefere que cancele, ele prefere que deixe de existir culto que não seja de acordo com a sua vontade. Nós observamos que essa parte, essa questão de Deus rejeitar alguma coisa, desde o início. Lembra de Abel e Caim? Quando eles ofereceram o seu culto a Deus, através dos seus sacrifícios, através das suas ofertas, e Deus rejeita o culto de Caim. E se nós olharmos atentamente, o que Caim ofereceu para Deus é bem mais agradável aos olhos do que o que Abel ofereceu. Abel ofereceu um animal cortado ao meio, não tem muita atração. Caim, por sua vez, ofereceu algo da sua lavoura, frutos. Imagine você, um cesto de fruto e um animal cortado pelo meio. Qual é mais agradável aos olhos? Mas não foi isso que chamou a atenção de Deus. Deus rejeitou o culto de Caim. Outra situação que nós podemos ilustrar também, a rejeição de Deus, foi quando Davi, em uma boa intenção, ele dispôs em trazer novamente a arca do Senhor para Jerusalém. E ali, ele com boas intenções, ele inovou, ele trouxe inovações. Deus havia ordenado que a arca de Deus deveria ser conduzida pelos sacerdotes, somente pelos sacerdotes, pessoas autorizadas a fazer os cerimoniais religiosos.
Davi teve uma boa intenção e mandou construir carros novos para ser puxado por bois. Colocou a arca e vinha jubiloso com alegria, pensando que o Senhor estava agradando da sua atitude. Mas Deus estava rejeitando, porque ele não estava observando a palavra de Deus, o que Deus havia ordenado. E a Bíblia vai nos informar, irmãos, que em um determinado momento, os bois que estavam conduzindo aquele carro, eles tropeçam. E a arca de Deus estava a ponto de cair. Quando o servo de Davi, que ali estava e que não era sacerdote e que não estava autorizado a conduzir a arca, ele viu que a arca de Deus ia cair. Também em uma boa intenção, ele estende as mãos para apanhar essa arca para que ela não caia. E a Bíblia vai dizer que ele foi fulminado, morreu ali no local. Aquilo constrangeu Davi, mas o Senhor estava mostrando para Davi: se não for do jeito que eu falei, melhor que não faça. O culto, irmãos, ele tem que ser do jeito que Deus determina. Nós não podemos inovar. Nós não podemos fazer coisas que não estejam pautadas pela palavra de Deus. Nós vemos aqui, eu poderia destacar algumas coisas interessantes. Eu não quero ser extenso nessa mensagem, mas nós poderíamos destacar alguma coisa interessante aqui que Deus chama a atenção. Primeiro, ele chama os príncipes, vamos dizer assim, a liderança de Jerusalém e de Judá, comparando aos príncipes de Sodoma e de Gomorra. Os irmãos sabem qual é a referência dessas duas cidades que foram totalmente destruídas por Deus. Aqui o profeta, ele censura o formalismo vazio de suas celebrações e cultos religiosos, porque ao mesmo tempo que faziam o culto a Deus, eles persistiam na iniquidade. E então Deus os compara a Sodoma e Gomorra, fazendo uma referência de Judá e Jerusalém. E ele vai dizer: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? De que me serve? Vamos aplicar isso para os nossos dias hoje. O que adianta uma multidão de cultos se não estiver de acordo com a vontade e com a palavra de Deus? A igreja evangélica, ela cresce a cada ano. Mas é como que se Deus estivesse dizendo: e daí? O que me adianta esse crescimento? O que me adianta esse tanto de culto se não estiver de acordo com a minha palavra? E aqui ele traz duas palavras que é intrigante. Ele está dizendo: eu estou farto e eu não me agrado. Farto é alguém que está enojado, alguém que já não está mais suportando, alguém que já está entupado de coisas que está lhe fazendo mal. É isso que Deus está dizendo. A mesma palavra Deus vai usar também com Malaquias, quando o povo estava oferecendo cultos de qualquer jeito, e Deus estava então dizendo: olha, quem dera se houvesse entre vós alguém que pudesse fechar as portas para que não houvesse mais esses cultos. Era isso que Deus estava dizendo. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler esse texto que o Senhor fala em Malaquias, e em que ele vai censurar novamente: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acenda, eis, debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Não é porque é para Deus que ele vai aceitar. Irmãos, nós temos visto muitas igrejas que estão simplesmente querendo oferecer qualquer coisa para Deus, mas os seus cultos não estão pautados pela palavra de Deus. Com uma ortodoxia morta, com uma liturgia vazia, e como que se Deus estivesse dizendo: eu estou repugnando isso. Não é porque é feito em nome de Deus que Deus vai aceitar. Não, não devemos nos enganar quanto a isso. Deve ser feito em nome de Deus, mas deve ser feito como Deus ordenou, pautado pelas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa regra. A palavra de Deus
é a nossa conduta. É por aqui que nós devemos pautar a nossa vida. E é por aqui que nós devemos oferecer o nosso culto. A nossa vida é o culto a Deus. O culto que é oferecido a Deus não é aquele que é celebrado lá na igreja. Aquele momento é um momento solene, onde nós reunimos e congregamos junto, mas o nosso culto faz parte da nossa vida. O que Deus estava rejeitando, o sacrifício que eles estavam fazendo do jeito que Deus havia pedido, pelos sacerdotes, no templo, mas a vida deles não estava condizendo com uma vida de quem recebeu de Deus ordenanças para seguir. Eles estavam com uma vida de impiedade. E eu vejo, irmãos, que a igreja, muitas vezes, nós queremos cobrar do mundo um padrão de moralidade, quando na verdade nós não conseguimos entregar ou oferecer a Deus um culto com qualidade. Queremos cobrar do mundo moralidade e não sabemos oferecer um culto de qualidade. E Deus rejeita esse tipo de atitude. Ele ainda vai dizer assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Tem muitas pessoas que pensam que agradar a Deus é reservar um dia da semana para estar na igreja, o domingo, ir lá e acompanhar o que acontece. Mas ele sai de lá e a sua vida volta novamente para a impiedade, para as trevas. Irmãs, Deus nos chamou para a luz. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Deus nos chamou para sermos separados. Nós não devemos continuar oferecendo alguma coisa para Deus, pensando que Deus está aceitando, se a nossa vida não estiver pautada pela palavra de Deus, de acordo com o que Ele instruiu para a nossa vida. E olhe bem o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui com isso referindo que as pessoas que estão na impiedade, no pecado, não podem buscar a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Devem buscar a Deus. Mas o que eu estou dizendo é que aqueles que se dizem crentes, aqueles que estão servindo a Deus e tendo uma convicção de que está indo para o céu e não está com a sua vida pautada pela palavra de Deus, Deus não está aceitando o seu culto. Deus está rejeitando. E nós observamos que Deus, ele sempre alertou o seu povo. Sempre alertou o seu povo. Eu costumo dizer que no dia do juízo vai ser trágico para o ímpio ouvir o veredito da sua condenação. Vai ser doído, vai ser envergonhador, vai ser entristecedor. Mas ele vai ouvir a sua condenação. Só que mais doído ainda, mais angustiante ainda será para aqueles que estão ouvindo continuamente a palavra de Deus. Estão ouvindo o apelo do Senhor para se converterem, para abandonar as suas maus práticas, para abandonar as suas velhas práticas, os seus maus caminhos. Quando eles ouvirem o veredito dizendo: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso será angustioso. Isso será amargo. E o Senhor está dizendo aqui: não é simplesmente estar na igreja que isso vai me agradar, que isso vai encher o meu coração. Não. Nós temos que levar uma vida de sinceridade. Nós temos que levar uma vida de fidelidade. Nós temos que ter uma vida de retidão na presença do Senhor. E Ele está dizendo aqui: não continueis a trazer as ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo aqui que Ele não suporta. Ele não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento. Do que adianta? E nesses dias agora, que nem ajuntar as igrejas estão podendo.
nem congregar. Aí eu pergunto para você que vai ouvir esta mensagem. O que é que nós estamos fazendo nesses dias? Este é um dia. Estes são dias em que a igreja deve rever os seus conceitos. Este é um dia, os dias em que nós devemos refletir e perguntar para nós mesmos: será que Deus está aceitando o que eu estou oferecendo para Ele? Será que o que eu estou fazendo está pautado pela Sua palavra? Será que a minha vida está sendo... Eu estou dando testemunho do Evangelho? Será que eu não estou sufocando a mensagem da cruz? Será que eu não estou escandalizando o reino de Deus? Será que eu estou sendo testemunhas do Senhor Jesus? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O mundo ainda amargará grandes juízos vindo da parte de Deus. Tem tantas pessoas querendo entender o porquê dessa situação, mas nós, que somos pautados pela palavra de Deus, nós entendemos. Eu olho para toda essa situação do mundo e eu tenho duas reações. Uma de dó ou de misericórdia, de lamento, mas a outra de alegria. A minha reação de lamento, eu lamento pelas vidas que estão sendo ceifadas por esta pandemia, por esse problema. Eu também sou solidário às pessoas que estão perdendo os seus trabalhos, mas, ao mesmo tempo, eu me alegro, porque eu vejo o cumprimento da palavra de Deus e o juízo de Deus vindo para colocar as nações de joelhos, para dizer que Ele é soberano e está sobre todas as coisas. Que não existe ninguém que possa pautar a sua vida e dizer: a minha vida vai ser assim. Deus traz juízo para o mundo. Só que eu quero dizer uma coisa. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Sempre que Deus traz um juízo, é porque alguma coisa não está lhe agradando. Irmãos, e eu queria levar você a pensar. Será que a igreja de hoje está agradando o Senhor? Tem muitas igrejas hoje que ela é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua piedade. É mais conhecida pela sua forma mundana do que pela sua santidade. Deus não está agradando. Nós devemos aproveitar esse momento para rever os nossos conceitos, para rever a nossa vida cristã, para ver se nós estamos sendo pautados pela palavra de Deus ou se nós estamos conduzindo a nossa própria vida conforme a nossa vontade. Parecidos com o mundo. Mas Deus traz juízo. E virá muitos juízos ainda sobre essa terra. E se o seu povo não atentar para o que Deus está falando nesses dias, o que será de nós? O que será de nós? E olhe que essas palavras aqui, Deus está dizendo para o seu povo. Deus não está falando para os ímpios. Deus não está falando para aqueles que não têm conhecimento da sua palavra, que não está aceitando a sua prática de viver. A igreja aponta para o mundo e diz: Deus não aceita esse modo de vida. Deus não aceita essa imoralidade. Deus não aceita esse mundo afundado no pecado. É verdade, Deus não aceita. E nós devemos denunciar o pecado. Mas e quanto a nós? Nós estamos oferecendo um culto que agrada ao Senhor? Um culto de qualidade? Porque o que não agrada, Deus rejeita. Deus vomita. Deus abomina. E então ele está dizendo aqui que ele não aceita. A minha alma aborrece todas as vossas solenidades. Irmãos, nós temos visto muitas espiritualidades místicas, inovações, enfeites, arranjos. O evangelho é simples. A palavra de Deus é pura. Ela não precisa de enfeite, ela não precisa de inovações para segurar ninguém na igreja. A palavra de Deus é quem segura as pessoas na igreja. E olhando aqui,
o Senhor ele está dizendo, porque quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Deus não ouve. E aí eu poderia dizer, há alguma coisa que Deus não ouve? Sim, Deus ouve todas. Mas esse ouvir aqui fala no sentido de atender. Eu não atendo. Eu não atendo às orações. É a mesma palavra que ele disse para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei. Vocês estão entendendo? Buscar ao Senhor para que o Senhor possa ouvir. Esse ouvir fala de atender. Deus não atende orações que não seja pautada por alguém que esteja com uma vida em intensa busca de Deus. A oração tem que nos levar a buscar a Deus, não buscar coisas. Buscar a Deus. E aí, irmãos, eu quero dizer para as irmãs que sempre que Deus traz algo de juízo, ele traz também a sua graça. Sempre que Deus trouxe juízo para o povo, ele trouxe a graça também. Se nós observarmos aqui a partir do versículo 18, após Deus falar esse juízo dizendo que ele está condenando esse culto, ele chama ao arrependimento. Ele disse, vinde, pois, e arrazoemos. Esse arrazoar fala de diálogo, de conversa. Será que não seria o momento de nós refletirmos? Conversarmos com Deus? Olhar para as nossas atitudes? Olhar para a nossa vida? Olhar para o nosso cristianismo moderno e ver se nós estamos agradando a Deus? Se os nossos cultos estão agradando o Senhor? Não basta simplesmente ir na igreja, fazer o culto e voltar para casa. Não é isso que Deus quer. Deus quer ver uma vida pautada pela sua palavra. Deus quer ver uma vida de reflexão. Deus quer ver uma vida onde nós conseguimos chegar até Deus e perguntar, Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida? E como saber o que o Senhor quer? Vamos para a palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus nos diz o que é que Ele quer de nós. Ele nos quer uma vida de retidão, de santidade, de separação do mundo. Nós não podemos viver como mundanos e dizer que somos cristãos. Viver como se Deus não existisse. Arrazoemos, dialoguemos, vamos conversar com o Senhor. E ele disse, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Porque a boca do Senhor o diz. Deus é fiel. Ele não vai aceitar rebeldia. O Senhor, ele traz juízo, mas ao mesmo tempo, ele traz uma palavra de graça, de salvação e de oportunidade. Eu quero finalizar deixando com você um texto da palavra de Deus. Eu disse que o juízo, ele começa pela casa de Deus. Nesses dias de hoje, tem muitas igrejas que não têm o que oferecer para o povo. Sabe por quê? Porque as suas mensagens estavam pautadas na teologia da prosperidade, na teologia da confissão positiva, na teologia do triunfalismo, no coaching. E agora, não tem o que oferecer para o povo. Falar de prosperidade neste momento? Falar de triunfalismo? Onde as pessoas estão inseguras? Mas quem prega a palavra de Deus, a verdade revelada pelo Senhor, nos momentos de bonança e no momento de crise, continua com a mesma palavra.
No momento de saúde e no momento de peste, continua com a mesma palavra. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E Deus está tratando com as nações. Deus está colocando as nações de joelho. Mas Ele está também tratando com o seu povo. Ele também está tratando com a sua igreja. E se nós não revermos os nossos conceitos e buscar a Deus, humilhar, chorar. Jeremias, ele usa uma palavra quando ele estava dizendo que Deus ia levar o povo ao cativeiro. Ele diz para os sacerdotes que eles deveriam chorar e eles deveriam uivar. Joel também utiliza a mesma palavra, chorai, uivai. Tiago também diz a mesma palavra. Tiago, deixa eu ler aqui. O que Tiago disse? Tiago disse, afligi-vos, lamentai e chorai. A igreja estava vivendo na euforia. Só no oba-oba. Mas a palavra de Deus dizendo assim, olha, nós não podemos olhar para uma situação dessa, o mundo em decadência moral, o cristianismo em decadência espiritual, e nós não estamos há muito tempo sabendo o que é um grande avivamento de Deus, e pessoas simplesmente se alegrando com isso, mas a Bíblia nos diz, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Para finalizar, o texto que eu disse que eu ia ler com os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16 a 19. Quando eu disse que o juízo começa pela casa de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Vamos glorificar a Deus. Porque a ocasião do começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus. Tem pessoas que vivem como quer, mas eles não ouvem o evangelho de Deus. O evangelho de Deus não é a regra para a vida deles. Mas e aqueles que ouvem continuamente o evangelho? E aqueles que têm do evangelho uma regra de vida? E não vive conforme o evangelho? Não deixa resplandecer na sua vida o caráter de Cristo? O que será dessas pessoas? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quero finalizar orando e fazendo um apelo para você. Vamos mudar a nossa atitude. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos ver se o nosso cristianismo está agradando a Deus. Ou se esta palavra de Isaías, profetizada há mais de 700 antes de Cristo, serve para as nossas vidas de hoje. Será que Deus está rejeitando os nossos cultos? Será que Deus está rejeitando as nossas solenidades? Será que o Senhor está dizendo, estou enojado, estou enfadado? Eu quero orar com você neste momento. Querido Deus e amado Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço por este momento. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade e por esta palavra. E eu peço para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Eu peço para que o Senhor nos ajude a enxergar as nossas falhas. E que nós possamos buscar o Senhor. E que o ministério do teu Espírito Santo possa estar presente na igreja de hoje.
que é de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, trabalhe na nossa vida. Eu peço para que o Senhor dê força a todos esses que estão lutando pelo teu evangelho e pelo teu reino. Eu sei, Senhor, que existem, sempre houve, durante toda a história, fiéis que não se dobram perante o mundo, fiéis que devotam a sua vida ao Senhor. A esses, eu peço para que o Senhor continue dando força, continue enchendo-os, para que sejamos verdadeiros atalaias, denunciando o pecado, anunciando a tua salvação e dizendo que o teu juízo virá sobre esta terra para julgar todos os homens. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.